Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Bruna da Key Solution, faço parte do time Cantar. E hoje nós trouxemos o William Borghetti, ele é cientista em comunicação e neurociência, para falar um pouco sobre comunicação para a sua equipe, para os professores e alunos, para eles se comunicarem da melhor maneira diante a turma ou qualquer público. Durante o webinar, nós vamos manter o áudio e a câmera desligada, tá? O William pode chamar vocês para interação, então fiquem à vontade para participar, mandando sua pergunta ou sua resposta no chat. E ao final do webinar, será disponibilizado um benefício exclusivo de participação. Então fica até o final, gente. Esse conteúdo também está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado, tudo bem? William, agora é com você. Boa, obrigado, Bruna. Depois dessa apresentação incrível da Bruna, já devidamente apresentado, né? Eu sou o William Borghetti e hoje a gente vai conversar sobre como que a comunicação ela é tão importante nesses processos, em qualquer relacionamento humano, né? A comunicação ela é tão importante. Eu sempre gosto de citar um dado da PMI, né? A PMI é a maior entidade aí relacionada a projetos. Uma vez a PMI fez uma pesquisa entre líderes de empresas e 76% dos líderes disseram que os projetos que não deram certo por causa de comunicação. Então, falar de comunicação é falar de relacionamento humano, né? Então, basicamente, o que é comunicação, né? Se a gente for lá na etimologia, no estudo da palavra, comunicação é tornar comum. Ou seja, eu sei algo e aí eu torno comum a quem está me ouvindo, né? Vem da palavra latim communicatio. Então, o que é se comunicar bem? Não é falar bonito, não é usar aqueles termos muito difíceis, né? Falar assim, nossa, é muito bonito, mas eu não entendi nada. Sabe quando tenta ligar lá a gente vê lá, por exemplo, o STF, né? Quando está numa discussão de pauta, é muito bonito, a gente ouve os advogados respondendo e os ministros tal. E aí alguém te pergunta do que eles estavam falando. Fala, não faço ideia. Lindo, mas eu não entendi nada. Então, para gente, né? Para gente, aquela comunicação não é tão eficaz porque não tornou comum aquilo que eles estavam querendo falar. E quando a gente vem para o mundo das escolas, quando a gente está falando de adolescentes, quando a gente está falando do ensino, a neurociência e a comunicação, então é onde eu vou chamar aqui de... no áudio. Oi? Será que meu áudio está desligado? Então, estamos escutando, acho que é só o Francisco. Tá. Francisco, você está me ouvindo? Estado no áudio. Voltou. Voltou? Beleza. Então, assim, quando a gente começa a entender aí como que a neurociência e a comunicação, né, o que eu trago aqui como neurocomunicação, entender como o cérebro humano funciona nesse processo quando a gente ouve e quando a gente fala. Então, se nós expandirmos esse conhecimento dentro da neurocomunicação, nós vamos entender que entender de neurociência ajuda com que o ensino seja melhor. Um professor que tem o conhecimento e ele sabe o que está rolando na cabeça, principalmente de um adolescente, nós falaremos aqui desse público específico, né? É um público que às vezes é difícil de você conseguir colocar uma ideia, mas eu posso dizer para vocês que o público mais engajado que existe é o público adolescente. Quando você transpassa essa barreira, é um público que dá muito retorno, que participa muito. Mas ele é um público específico e tem que saber trabalhar, que eu acredito que todos que estão aqui lidam, né, diariamente com muitos adolescentes. Então a gente vai também falar muito sobre essa questão da comunicação com especificamente o adolescente. Então, toda vez que a gente tem que falar em público, apresentar, fazer um trabalho, né, que é o grande vilão, se eu pegasse aqui dos milhares de alunos que eu já atendi na minha vida, fizesse uma pesquisa
eu tenho certeza que mais de 90%, eu queria falar 99%, tá? Mas eu vou ser conservador e vou falar 90%. 90% dos alunos começaram o seu medo de falar em público ou dentro de casa com pais, às vezes, muito rígidos, ou na escola, com experiências ruins na escola. A gente sabe que a educação ela vem evoluindo muito no decorrer dos anos. Não precisa ser muito idoso, não precisa ser muito velho para ter passado por situações dentro da escola de tomar tapa, apanhar, sofrer bullying violentos, né? Sofrer bullying dos professores. Eu estou falando aqui, onde eu estudava, na década de 90, eu lembro que professores fumavam na escola, então é uma coisa assim que meio professor Girafales, né? A gente via algumas coisas acontecendo que hoje você fala, cara, que lugar absurdo que eu estava inserido. E o professor fazia bullying, era uma coisa meio caótica, assim, né? Então, felizmente, nós evoluímos muito nessa questão, e isso tem tudo a ver com a comunicação. Porque, por exemplo, se a gente começar a bater um papo com todo mundo que está aqui, eu com certeza ouvirei relatos de uma vez eu fui apresentar um trabalho e estava morrendo de vergonha, o professor empurrou, falou para eu fazer, senão eu ia tomar 0. E aí, assim, você tem que ir lá na frente falar sobre as margens direita, as margens da esquerda do Rio Amazonas, e você falando, mas nem do Rio Amazonas eu sei onde está, que dirá a margem. E aí aquele pânico toma conta de você, e o cérebro humano faz uma coisa incrível que nos ajuda em muitos momentos, mas que nesse caso ela nos atrapalha, que é a associação. Então, o que aquela criança começa a associar? Quando eu exponho uma ideia, quando eu estou na frente das pessoas, eu sinto essa coisa pavorosa, chamada medo. Então, o coração dispara, a mão começa a suar, o corpo sua, dá vontade de sair correndo, dá vontade de se desesperar, a perna está tremendo, batimento cardíaco a milhão. Então, a gente começa a associar, nossa, falar com pessoas significa passar vergonha. Falar com pessoas é ruim. E outra coisa que o nosso cérebro faz com maestria é eu me imagino numa situação e consigo sentir. Então, muitas vezes, não fui eu que fui lá na frente passar vergonha, mas eu vi o coleguinha que fez xixi nas calças lá na frente. E aí eu me ponho naquele lugar e falo, credo, eu que não queria estar nesse lugar. Qual que é a solução para isso? Eu não me apresentar. E aí a gente entra num fluxo inconsciente, um fluxo que ele acontece meio que de forma debaixo das cortinas ali, né, debaixo dos panos, que eu começo a criar boas táticas, boas estratégias de fuga. Então, quando tenho trabalho para apresentar, primeira coisa que eu faço, eu junto o meu grupo, né, eu falo para o pessoal, falo assim, eu escrevo muito bem, eu tenho uma letra ótima, eu passo o final de semana inteiro escrevendo, se alguém for lá na frente apresentar. Aí tem sempre um mais esperto que fala, só ir lá na frente apresentar, pronto. Aí o que acontece? Quem tem o medo sente ali na hora um alívio incrível. Ufa, me livrei de apresentar esse trabalho. E aí acontece um processo neural que toda vez que a gente utiliza uma rede neural, ou seja, toda vez que aqueles mesmos neurônios se conversam, a gente fortalece aqueles neurônios. Aqueles neurônios ficam fortes. Exemplo, quando a gente começa a dirigir, tem muita coisa para olhar. Retrovisor, freio de mão, embreagem, volante, tem que dar seta, tem que ver se não está vindo carro. É muita coisa. E aí a gente começa a treinar aqueles neurônios a fazerem a mesma coisa. Daqui a pouco dirigir, escovar o dente é a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai fortalecendo a nossa rede de quê? De se esquivar. De fugir daquele lugar. De sair. Como que eu me saio bem? E aí, daqui a pouco, a gente está dando desculpas como minha avó tem karatê amanhã e não dá para eu apresentar. Então, a gente começa a criar umas desculpas absurdas sempre para evitar a apresentação. Por quê? Evitar a apresentação é prazeroso. Eu tenho um desafio, eu tenho um medo,
e eu consigo me livrar daquele medo, que gostoso sentir essa sensação de se livrar da questão. Por isso que a ideia da neurocomunicação é entender esses processos e aí eu trago para minha mente consciente. É incrível a quantidade de pessoas adultas que têm um processo que a gente chama de respostas infantis desatualizadas. Ou seja, eu me comporto adulto como o William de 5 anos, porque lá eu aprendi uma coisa e eu começo a repetir, e como eu disse, a repetição daquilo me favorece, eu consigo escapar daquilo que eu tenho que fazer, e aí eu viro um exímio fugidor de falar em público. E aí eu brinco, né? Tem muita coisa que a gente tem medo e foge, por exemplo, tem que viajar de avião, a gente vai de ônibus, tem que fazer tal coisa, eu consigo dar um gato ali a vida inteira para fugir daquela situação. Só que o medo de falar em público, ele é igual o Jason lá lembra da Sexta-feira 13? A vítima corre. Quando ela tranca a porta, ela fala, ufa, me livrei do Jason. Ele está dentro do quarto, ele abre a porta do armário, assim, ele aparece. Ou seja, todos nós nos depararemos com uma situação em que a gente vai ter que falar em público. Não tem como fugir. Um dia a gente vai fazer uma entrevista de emprego, um dia a gente vai fazer uma apresentação na escola, na faculdade, na pós-graduação, um dia a gente vai ter que debater ali uma ideia, um dia a gente vai desenhar um projeto e aí o chefe vai falar assim, gostei desse projeto, vem me apresentar, e aí você pede a conta. Parêntese rápido aqui, incrível a quantidade de pessoas que chegam diariamente nas minhas redes sociais, dizendo que querem pedir demissão do trabalho, dizendo que querem parar a faculdade. A pessoa está no primeiro semestre, ela já quer parar, porque ela tem que apresentar o TCC daqui 5 anos. E ela quer parar de fazer a faculdade. Então, é uma doença da sociedade mesmo, o medo de falar em público. E a ideia aqui é a gente conversar e trazer os elementos de por que isso acontece e como que a gente resolve. Eu queria pedir, a Bruna até deu uma introdução bacana e eu queria reforçar, talvez alguém esteja ouvindo e queira fazer uma pergunta, queira contribuir, do tipo, William, isso que você falou aconteceu comigo na vida real e contar um passo, então o espaço aqui é aberto, tá? Então participem, porque às vezes a gente deixa para fazer pergunta no final, mas a pergunta é de agora, ela está quentinha agora, lá no final ela já esfriou. Então, o canal é aberto, por favor, participem e perguntem. Opa, tem alguém já perguntando? Tá, acho que eu vi o microfone de alguém. Então, beleza, tá? Então, perguntem no chat, perguntem aqui no microfone. Canal aberto para a gente bater papo e trocar essas informações. Desculpe interromper. Eu não sei se é a minha internet ou se é a internet daí, mas está cortando bastante. Deixa eu confirmar. Alguém mais está tendo problema? Isso. Alguém mais está tendo problema de não, o pessoal está escutando. Francisco, se você quiser atualizar a tela, pode ser... Eu acho que é a minha aqui, porque nós estamos fazendo uma reforma aqui nas transmissores. Beleza. O pessoal falando que está normal... Eu vou tentar. De vez em quando ele some, volta. Só atualiza a tela. Tenta lá em cima, do lado do link. Depois, qualquer coisa, eu vejo o vídeo. Combinado. Aquele botãozinho de atualizar. Tenta atualizar e a gente vê se melhora. Muito bem. Então, por que a gente tem medo de falar em público, né? A grande pergunta, por quê? De onde vem esse medo? Sendo que, quando a gente para pensar, não faz muito sentido ter medo de falar em público, né? Vou chegar lá, vou falar, vou compartilhar algo que eu sei, vou conversar, alguém vai fazer uma pergunta. Racionalmente, não faz muito sentido. Mas tem uma questão emocional que quer tirar a gente de lá, seja como for, ela quer nos livrar daquele momento, né? Existem algumas pesquisas aí, hoje eu vou quebrar, tem umas fake news aí da comunicação e da neurociência, a gente vai quebrar, né?
todo mundo já deve ter ouvido assim, tem uma pesquisa que diz que falar em público dá mais medo que a morte. Já deve ter ouvido aí esse comunicado. É uma pesquisa meio fuleira, inclusive, quando a gente vai se aprofundar, a gente descobre que é uma propaganda paga de uma escola de oratória, essa pesquisa, tá? Essa é uma pesquisa da década de 70, que foi feita por um jornal inglês, e era uma pergunta assim, o que você tem medo? Né? Aí a pessoa falava assim, de falar em público. Agora, obviamente, que se eu faço uma lista e coloco a opção morrer ou falar em público, provavelmente poucas pessoas teriam, né, colocariam o medo de falar em público mais que o de morrer. Mas é um dos grandes medos que a maioria da população tem. E o que é legal? Uma vez que eu consigo me comunicar, que eu consigo falar em público, eu me destaco. Então é o que eu sempre digo. Eu, profissional, aqui conheço técnico, e o outro, o profissional, meu concorrente, conhece técnico. Mas se eu falo, ou o meu concorrente fala, é como se a gente ganhasse uma estrelinha. Então é muito bom e ainda sabe comunicar. Eu dou aula no Instituto Mauá de Tecnologia, que é uma universidade aqui em São Caetano do Sul, né, para quem é de São Paulo. E o perfil do aluno de engenharia é um perfil mais introvertido, é um perfil mais tímido, né? Muito de projeto, muito ali de criar, mas na hora de apresentar. E a gente vem desenvolvendo um processo incrível que é ideias maravilhosas morrem por não serem bem comunicadas. Ou seja, a pessoa cria uma... Vou dar um exemplo rápido aqui. Uma aluna criou uma química, lá eu não sei bem o que ela criou, né, mas é um composto químico, que ela pega pele humana que sobra de cirurgias bariátricas. Então lá o hospital ele tira a pele da bariátrica e descarta. Eles pegam essa pele, aplicam essa química, essa pele, vou usar um termo bem raso aqui, ela se multiplica, né, ela aumenta de tamanho, e é colocado compostos, por exemplo, de cosméticos, produtos de limpeza, e aí, testando nessa pele, não é necessário o teste em animais, que é uma coisa que hoje, né, tem muitas empresas testando cosméticos animais, é uma crueldade que acontece. Então, esse projeto visa reduzir essa questão do teste em animais. Eu falei para a aluna, isso aqui é para ganhar um prêmio Nobel. Incrível, é uma ideia que revoluciona a humanidade, mas que poderia ter morrido por não saber ser comunicada. Tanto que a aluna, no dia que ela foi apresentar, ela apresentava assim, tem a pele e o animal que testa o produto de limpeza, que tem a pele da pessoa, da bariátrica, e aí tem o animal, e o produto de limpeza e o cosmético. E quem está ouvindo falando, o que essa menina está falando? Então, olha, um tesouro, uma coisa incrível que poderia ficar guardada, ou, eu não vou investir nisso, é muito estranho. E morreu uma ideia incrível como essa, né? Então, por que a gente tem medo de falar em público? Se a gente fizer uma viagem no tempo, nós voltarmos aí mais ou menos 200 mil anos na nossa história, os arqueólogos e os estudiosos assim de gerações passadas, né, da história humana, dizem que há mais ou menos 200 mil anos, alguns estudos falam em 300, alguns estudos falam em 100, então vamos usar aqui mais ou menos 200 mil anos. O povoamento da Terra pelo Homo sapiens, essa nossa espécie, começou no leste africano, onde hoje é o Quênia. Então, as primeiras descobertas aconteceram ali. Nós viemos, ao longo de 7 milhões de anos, aí, que são contados os humanoides, então a gente veio evoluindo até chegar aqui no Homo sapiens, há mais ou menos esses 200 mil. E qual que era a característica importante? O ser humano é um bicho na natureza bem meia-boca, né? A gente é um bicho bem meia-boca. A gente não corre muito, a gente não é muito forte, a gente não nada muito bem, a gente não sobe na árvore muito bem. Ou seja,
Um ser humano sozinho na floresta é um bicho totalmente frágil. Então, imagina a gente se depara com uma onça. Você vai lutar com a onça, você perde. Você vai subir na árvore, ela sobe melhor. Você pula na água, ela nada melhor que você. Você sai correndo, ela corre mais. Ou seja, não tem muito o que fazer. Então, a gente começou ali, a gente está lá no meio da cadeia, né? Então, os bichos maiores ali pegavam a gente e a gente pegava os bichos menores ali. E aí, o ser humano começou a entender uma coisa. Quando nós estamos em grupo, nós somos mais fortes do que os outros animais. Exemplo, uma onça contra um ser humano, onça ganhou de lavada. 50 onças contra 50 seres humanos, a gente tem inteligência para ganhar. Então, a gente tem estratégia de inteligência, mesmo sendo mais fraco, para cercar, para fazer ali um modo de estratégia de defesa, criar uma armadilha, coisas que a onça não vai ter essa capacidade, ela vai ganhar na força bruta. Então, o que o ser humano começou a entender? Quando eu estou em grupo, eu estou mais protegido, eu garanto a minha sobrevivência do que quando eu estou sozinho. Ou seja, fazer parte do grupo significava sobreviver. Ao mesmo tempo que ser rejeitado pelo grupo, ou seja, eu não ligo porque o grupo fala e porque o grupo quer. Eu não ligo para nada. Eu ia sozinho para a floresta e provavelmente ia virar comida de leão, de onça. E o mais importante, quem virou comida de onça não se reproduziu. Quem ficou lá na caverna no grupo, protegido, se reproduziu. Logo, nós todos aqui somos filhos dos medrosos. O DNA do medo veio passando para a gente de geração em geração. Por quê? Toma cuidado com o que o grupo fala de você. Toma cuidado com o que as pessoas te veem. Toma cuidado com o julgamento das pessoas, porque isso garante a tua sobrevivência. Logo, rejeição significa morrer. Se eu for rejeitado, o meu sistema de defesa entende que eu estou em risco de vida. Aí você está aqui, né, quarta-feira à tarde, 5h27 agora, você está falando assim, William, você me trouxe aqui para falar que medo de rejeição e medo de morrer é a mesma coisa? É. Como eu sou um divulgador da ciência, e na ciência a gente gosta de testar, vamos fazer um teste aqui então. Vamos pôr no laboratório para ver se essa informação se sustenta. Eu vou fazer uma pergunta para você e eu gostaria que você escrevesse no chat a resposta que tiver na tua cabeça, ok? Vamos imaginar que um ladrão está com a arma na sua cabeça, que é uma possibilidade de morrer de fato, ok? Não vamos falar agora de morrer, assim, como que é o contrário de literal? Me fugiu a palavra, mas não literalmente, né? Morrer de amor, não. Vamos falar de morrer de verdade mesmo. Então imagina lá a arma na cabeça e o ladrão fala, são seus últimos segundos. Aí o pessoal que chega perto da morte diz que passa um filme, né? Na nossa frente e tal. Como que o teu corpo reage ou reagiria nessa nossa história criada aqui se você estivesse na beira da morte, você fosse... Vivi, obrigado. Modo figurado, isso. Não de modo figurado, morrer de modo literal. Obrigado, Vivi. Então, se você fosse morrer não de modo figurado, mas de modo literal, como você acha que o teu corpo reagiria frente à morte? Eu vou começar. Eu acho que a perna treme. Né? Eu acho que quando a gente com a arma na cabeça e o ladrão falando que vai matar a gente, a perna fica tremendo. O que você acha? Escreve no chat aqui para mim que aconteceria se você estivesse numa situação perante a morte. Se você estivesse numa situação em que você falasse, ferrou, são meus últimos segundos de vida. A Michele Belo, o coração dispara. Dani, coração acelerado. Legal. Eu coloquei a perna treme, né? Vou até pôr no chat aqui, ó, para contribuir. Perna treme. O que mais você acha que acontece?
Bárbara, suor nas mãos. Boa, Bárbara, muito bom. O Thales, suas mãos suam. Legal. Vamos mais um item aqui. A Bruna, pânico, né? E Michele, o cérebro trava. Então, tô com aquele monte de coisa. E aí eu fico assim, né? Francisco, boca seca. O Adailton, não conseguimos falar. Respiração ficou ofegante, né? A gente aumenta o nosso ritmo de respiração. Então, vou colocar aqui ofegante. Muito bem. Já temos conteúdo no nosso laboratório aqui para a gente trabalhar. O que eu vou fazer agora com o nosso teste? Eu vou pegar a resposta de vocês e vou trocar a pergunta. Vamos ver se funciona? O que acontece quando a gente está com medo de falar em público? Está na frente de uma plateia com medo. Vou ler as respostas aqui, hein? O coração dispara, a perna treme, suor nas mãos, mãos suam, pânico, cérebro trava, boca seca, não conseguimos falar, né? Ficamos ofegantes. Ou seja, a causa raiz do nosso medo de falar em público, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, William, é meu medo de errar, é o meu medo de ser julgado. Isso são efeitos de uma causa muito mais profunda, que é o medo de ser rejeitado ou rejeitada. A partir do momento que eu sinto medo, o meu DNA, o meu sistema de sobrevivência, e lembrando uma coisa importante aqui, a prioridade do teu cérebro, e prioridade não tem plural, não dá para ter duas prioridades, né? Então eu só consigo ter uma prioridade. A prioridade do teu cérebro e do meu é a sobrevivência. A gente só está aqui, muito legal, batendo papo, por quê? Nosso cérebro já varreu o ambiente e falou, legal, estou num lugar seguro e tal. Explodiu uma coisa na sua casa, começou a casa a pegar fogo, aconteceu um problema, aí fala, não, tá pegando fogo, mas a palestra do William tá legal, dá uma segurada aí. Não, você joga o celular, o computador para cima e sai correndo. Por quê? Porque o sistema de sobrevivência, quando ele é ativado, ele grita. Ele te tira o raciocínio. Alguém colocou, a Michele colocou, né? O cérebro trava. Por que o cérebro trava? Porque ele só tem uma função: te deixar vivo, te tirar daquele lugar. Então, olhar para a nossa sobrevivência como um ponto importante é entender por que a gente tem medo. E toda vez que a gente tem medo, a gente ativa um estado, e aí eu vou chamar de estado, porque estado está, né? A gente não é, a gente está, ok? No estado de egoísmo. Óbvio, se eu estou vendo a minha vida em perigo, eu vou pensar em quem naquele momento? Em mim. Como eu saio? Como eu me livro? Falando em sobrevivência e passando a ambulância aqui na porta de casa. Então, como eu saio daquele lugar? Como eu sobrevivo? O que vão pensar de mim? E se eu errar? E se eu perder a autoridade? E se as pessoas rirem de mim? Essa normalmente é a palavra. Aí eu trago uma reflexão para você que está aqui me assistindo. E a pessoa que está te assistindo? Onde ela fica nessa história? A nossa sobrevivência faz a gente entrar num estado de egoísmo tão forte que eu esqueço que eu não estou aqui hoje por mim. Tudo que eu estou falando aqui eu mesmo sei. Eu estou falando aqui de forma a contribuir com você que está aqui me assistindo. Então, quando eu coloco você em primeiro plano, ou seja, imagina que incrível cada escola presente aqui conseguir levar uma ideia para aquele adolescente que está lá com muito medo de falar em público e ele consiga se superar. Olha que coisa incrível. Então, quando eu sei que o meu trabalho ele faz algo, o meu conhecimento ele ajuda alguém, eu saio daquele lugar de egoísmo e vou para um outro lugar de altruísmo. Olha como é bom contribuir. Uma pessoa que me chama e fala assim, William, peguei lá, fiz o teu curso, fiz o teu treinamento, fiz sua palestra, fiz a tua aula e consegui gravar vídeos. Hoje cresci, eu tô com meu negócio prosperou, eu estou conseguindo apresentar na escola, minha escola
me deu oportunidade. Eu dou aula em algumas escolas, né, para adolescentes, e quando o adolescente consegue apresentar, ele é aplaudido, e ele começa a mudar aquela visão de que eu estou indo passar vergonha para eu vou contribuir, eu vou ser aceito, eu vou fazer parte daquele grupo, eu vou pertencer àquele grupo. Então, eu quero dar para você aqui 4 passos para você sair daqui hoje refletindo sobre essas questões de falar em público. O primeiro passo é exatamente isso que eu acabei de comentar. Controle o seu ego. Porque quando eu fico pensando em mim na apresentação, eu com certeza vou falhar. Agora, quando eu penso na contribuição que eu vou dar com o meu conhecimento, eu sinto coragem. Se eu falasse assim, gente, vamos fazer o seguinte, depois da apresentação, nós vamos pegar aqui 100 cestas básicas e a gente vai num asilo entregar para essas pessoas, tudo bem? Será que alguém ia ficar assim, será que os idosos vão gostar da cesta básica? Será que eles vão aceitar? Será que eu vou ser rejeitado na hora que eu chegar? Não. Por quê? Porque quando a gente põe uma cesta básica no carro e vai doar para alguém, a nossa visão é totalmente altruísta, é totalmente de entregar. E aí a gente sente um prazer imenso de contribuição que nos faz querer ter aquilo de novo. Então, toda vez que eu falo e eu consigo que alguém capte a ideia e melhore a vida com o meu conhecimento, eu começo a ter fluxo e querer melhorar. Lembra que os meus neurônios trabalham para fugir? Agora eu começo a fortalecer os neurônios que trabalham para falar. Então, toda oportunidade que eu tenho de ajudar alguém com o meu conhecimento, eu quero ir na hora. Porque virou uma coisa prazerosa para mim. E assim como o corpo físico aqui, humano, que a gente vê, se eu nunca mais treinar o braço, o que acontece? Ele murcha, ele diminui, ele... né? Vamos supor, se eu nunca mais mexer o meu braço, ele atrofia se ele não tiver movimento. É o que acontece com uma rede neural. Você para de alimentar ela, ela vai se enfraquecendo. Até a memória lá ficar lá numa gaveta empoeirada do nosso cérebro lá, enquanto aquela de falar, ela está feliz, ok? Então, o primeiro passo é controlar o ego. Saiba que o conhecimento só serve se ele servir alguém. Então, para quê? O professor, né? A gente está num ambiente escolar aqui. Qual que é a missão de um professor? Às vezes o professor fala assim, eu vou ler aqui o nome dos reprovados. Você levanta, você não sabia essa pergunta aqui tão fácil? O que esse aluno está fazendo? Ele está se bloqueando. Ele não vai aprender com isso. E eu acho que todo mundo aqui já teve um professor assim e sabe bem do que eu estou falando. Se eu falar assim para você, lembra de um professor, do melhor professor que você teve e lembra do pior professor que você teve ou professora. Provavelmente, você vai ter uma lembrança emocional e não uma lembrança técnica. Do tipo, o que eu mais gostava era a professora que era muito gentil e o que eu menos gostava era um professor que era muito bravo. Então, perceba que até a técnica fica em segundo plano. O professor que sabe mais ou menos, mas ele dá uma boa aula, ele tem mais eficácia do que aquele que sabe muito, mas ele ativa esse sistema de sobrevivência no aluno. Quem não prestar atenção aqui vai lá para a prova. Ameaça. Você levanta e fala todas as capitais dos países africanos. Eu não sei. Você é um burro. Então vai embora. O que você está fazendo aqui? Aquela criança... Pronto. Já virou um trauma para o resto da vida. Faculdade, acontece muito isso, né? A gente vê o professor... você está vindo na faculdade e não sabe fórmula de Bhaskara? Não sei, não lembro, faz muito tempo. Então vai aprender e depois volta aqui. Aqui não é lugar de aprender isso. E aí vira uma coisa, né, de travar a pessoa ativar o modo de sobrevivência e aí ela não conseguir aprender, ok? Passo número 2, nossa postura. Então, o nosso corpo fala, né? Acho que todo mundo já ouviu essa frase, o corpo fala. Então, quando eu tenho congruência, quando eu falo de uma forma com que você entende, eu estou falando verbalmente e estou falando com o meu corpo ao mesmo tempo. Imagina assim, pessoal, estou muito feliz de estar aqui.
Nossa, QI, obrigado por essa oportunidade. Olha, não vi a hora de vir aqui. Meu corpo está falando, não, ele não quer. Ou então a gente faz uma outra coisa para todo mundo prestar atenção agora, que é assim, esse produto é sensacional. Você vai adorar fazer isso daqui. E o corpo está falando, não, vai não, foge. Ou seja, eu estou muito feliz de estar aqui, então eu estou com uma postura, o meu corpo, o meu tom de voz, o meu conteúdo, eles se conversam. Vamos fazer um outro teste, né? De novo, nosso laboratório de neurociência aqui. Eu queria pedir, muita gente está com a câmera desligada, então eu vou pedir que eu quero a tua sinceridade, tá? Eu não vou ver o que vai acontecer, então eu quero que você me diga como foi o resultado, ok? Estamos combinados assim? Então eu gostaria que você levantasse a sua mão direita, tá? Eu gostaria que você levantasse a sua mão direita. Pode levantar. Bruna, levanta aí pra gente. Tô te vendo aí. Aí, levanta a mão. Aí, Michele também. O pessoal abrindo a câmera. Muito bem. Então, vamos ficar com a mão direita levantada. E aí, vamos lá. Eu quero que você me acompanhe. Todo mundo levantando o dedo indicador. Vamos lá comigo. Todo mundo levantando o dedo indicador. Gente, indicador, gente. Esse aqui é o polegar, gente. Gente, esse é o polegar. Levanta o indicador. Aê, o indicador. Aê, o indicador. Muito bom. Muito bem. Galera que não abriu a câmera, como que foi a resposta aí? Levantou o indicador ou levantou o polegar? Coloca aqui no chat para a gente saber como é que foi aí da galera que não estava... Então, errei, a Bárbara errei. Olha lá, o polegar, é claro, do Adailton. Então, podem baixar as mãos, já está livre. O que eu quero mostrar com isso? Eu estou falando um comando para você, só que o meu corpo está dando outro. E o seu cérebro precisa falar qual dos dois eu sigo. Automaticamente ele vai seguir a imagem. Ou seja, quando eu estou assim, ó, gente, eu estou muito feliz. É igual tá falando, eu estou um saco, tá aqui, não queria. É a mesma coisa. Então, se o teu corpo está dizendo que você está ali, a tua voz, ela contribui com essa comunicação. Então, quando você for dar uma aula, quando você for dar um feedback, quando você for conversar com alguém, saiba que a pessoa está lendo o teu corpo. Isso está na nossa essência. Então, não adianta... provavelmente todo mundo aqui já viu uma pessoa que está, às vezes, falando com a mão no bolso, está fazendo assim, está se segurando, né? Insegurança vem de segurar. Ó, eu preciso segurar em mim porque eu estou inseguro. Você está no elevador, o elevador começou a cair. Qual que é a tendência automática? Segurar nas paredes. Então, a gente tem uma tendência na hora do medo, da insegurança, de se segurar. Então, quando eu estou falando em público com medo, o que eu faço? Isso aqui. Põe a mão no bolso, segura na mesa. Às vezes tem alguma coisa, a gente começa a segurar. Então, é começar a prestar atenção nessas coisas que quem está te assistindo está lendo isso. Às vezes, até de forma inconsciente, do tipo, esse conteúdo é legal, mas sei lá, tem alguma coisa estranha aí que não está... Né? E a gente, às vezes, perde a nossa autoridade por causa desses detalhes. Legal? Passo número 3. Quando eu vou apresentar um conteúdo, quando eu vou trazer uma ideia, é sempre legal eu roteirizar. Tá? Eu roteirizar. Eu poderia me aprofundar aqui para explicar para você como que você roteiriza um conteúdo, mas eu vou fazer... A Bruna falou que tem um bônus para quem ficar aqui até o final, né? Então, lá na hora do bônus, eu explico. Posso pular esse, Bruna, para a gente explicar no final? Beleza. E o quarto, último e não menos importante passo é repetição. Essa coisa assim, nasceu com dom, fala bem, nasceu com dom da palavra. Gente, isso é conversa fiada. Essa é a melhor desculpa para não falar em público. Eu não nasci com dom, então eu tô livre de ter que falar. Essa é a melhor desculpa que tem. Aí você pode falar assim, William, mas não tem gente que já meio criança. Você põe um monte de criança junto, você vê que tem umas que falam melhor e outras que não falam. Então não tem um dom ali, uma coisa que já começa? Obviamente.
É igual você jogar uma bola no meio de um monte de criança, você vê que umas têm habilidade ali e outras não têm. Eu, por exemplo, era aquele que era escolhido no final. Quando não tinha mais ninguém para o time, botava eu para jogar. Então, zero dom, vamos chamar assim. A ciência chama o dom de aptidão, né? Então, dom ou aptidão, obviamente que as pessoas nascem com algum tipo de ajuda, de melhora ali. Só que essa aptidão que a gente nasce, ou esse dom, ele serve no amador. Ou seja, a criança que chuta a bola ali para jogar bola na escola, cresce ali, vai jogar churrasco da firma, show de bola, só a aptidão funciona. Vai jogar no Real Madrid, tem que treinar, tem que se alimentar bem, tem que treinar passe, tem que treinar chute, tem que treinar cabeceio, tempo de bola, dormir bem, não usar droga, não beber. Tem um monte de coisas que vai apoiar aquele profissional. Para jogar no Real Madrid não tem como só aptidão. Tem que entrar no profissional. Para ser um palestrante, um professor, não existe só aptidão. Tem que se atualizar, tem que entender como que a cabeça do outro está recebendo e como que a gente consegue isso. Repetindo, 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 repetindo. Eu tenho uma irmã que ela é piloto de avião. Ela pilota o maior avião de passageiros do mundo, o A380. E aí é muito legal que a gente sempre conversa, que é meio assim, nossa, que uau, pilota um avião. O que precisa para pilotar um avião? E ela sempre me diz o seguinte, o que diferencia um piloto experiente de um piloto amador? Horas de voo. O que é hora de voo? Repetição. Ou seja, quanto mais pousos e decolagens esse piloto fez, mais apto a pilotar grandes aeronaves ele está. Conhecimento, dom, aptidão, tudo isso no caldeirão, mas a pitada do tempero do negócio é a repetição, fazer aquilo muitas vezes. E aí a gente pode citar centenas de exemplos como tocar um instrumento. Lembra? Você toca a primeira vez lá, é torto, daqui a pouco você está tocando, conversando com alguém e tal. Dirigir é um inferno de coisa para você dirigir. Daqui a pouco você está dirigindo e falando no celular. Não aqui, ninguém aqui faz isso. Aqueles impuros lá de fora que falam no celular, né? Aqui ninguém faz isso. Mas assim, conversa, maquiagem, celular, mexe no som enquanto dirige. Então virou uma coisa automática no momento que eu tenho repetição, tá? Então, controlar o ego, muito importante. Controlar a postura, prestar atenção na postura, o roteiro da apresentação e repetir. Quanto mais você repete, mais você consegue ter resultados. Faltam aqui 12 minutos para a gente encerrar. E antes de eu passar a palavra para a Bruna, eu queria abrir um espaço e gostaria que cada um que está aqui participasse disso que eu vou falar. Vai ficar um espaço aberto agora. Se você quiser fazer uma pergunta, pode colocar, pode abrir o microfone, chat. O espaço é seu para você fazer uma pergunta, contribuir com alguma coisa. Mas eu gostaria muito que você escrevesse no chat a seguinte resposta. Por que valeu a pena estar aqui hoje? O que você ouviu hoje que você falou assim, isso é importante. Isso aí me fez pensar. Isso aí me fez entender. Eu gostaria que cada um que estivesse aqui contribuísse. Mesmo que não foi importante. Não foi importante. Vim aqui, te ouvi, mas nada novo. Então, escreve também, porque isso é feedback, isso ajuda a gente a melhorar. Legal? E se alguém tiver uma pergunta, alguma coisa, eu fico aqui à disposição, já agradecendo a QI, né, pela disponibilidade, pela oportunidade da gente trocar essa ideia. Muitas vezes a escola ou as empresas, elas estão ali focadas no técnico, e a gente esquece que lá do outro lado tem um ser humano, né, com medo, com ansiedade, com problemas, e que um estudo ele vai ser muito mais eficaz num ambiente seguro, onde a criança ou adolescente possa se expressar, e a gente ensina com emoção, né? O emocional ajuda e tal. Então, é muito importante essa situação, tá? Vou ler aqui rapidinho, tá, Bruno? Antes de te passar, o Adailton colocou aqui, ó, escutar, entender antes de tomar atitude, não copiar. Exemplo do polegar.
Muito bom. Olha como a gente está no automatismo, né? Legal, Dailton. O Francisco colocou aqui, posso não ter perdido o medo, mas seguramente tem muitas colocações para reflexão. Boa, Francisco. E eu vou me arriscar a te falar uma coisa, viu, Francisco? A gente nunca perde o medo. Porque por exemplo, eu, antes de iniciar essa apresentação, estou ansioso. A diferença é, eu vou gerenciando. Batimento cardíaco está alto, estou sentindo, estou com a boca seca. Por quê? Pô, o pessoal da QI, sempre as experiências são muito boas. A QI está proporcionando para coordenadores, para diretores, para responsáveis das escolas, um monte de conteúdo importante que eles podem levar. Por que ficar ansioso e nervoso? Eu vou aqui e vou dar o meu melhor. Pode ser que o meu melhor não seja suficiente. Bora estudar mais um pouquinho. Mas o intuito, o propósito de estar aqui é positivo. E aí isso vai me gerenciando. É igual quando as pessoas falam controlar uma emoção. Uma emoção não se controla, é igual controlar a chuva. Isso é da nossa natureza. A gente tem medo, a gente tem ansiedade, a gente tem alegria, a gente tem raiva. Não dá para não ter. O que a gente pode fazer é gerenciar o uso daquilo. Ana Paula Sintra complementou a parte de estudo em neurociência e aprendizagem que realizo. Legal, Ana Paula. Enriquecedor. Parabéns. Legal, Ana Paula. Depois eu vou deixar o meu contato das minhas redes sociais. Se você quiser depois bater um papo comigo aí para a gente trocar umas figurinhas de neurociência da aprendizagem, vai ser muito legal. A Dani me fez lembrar de algumas situações que eu passei quando estava na escola e entender que ainda hoje as crianças e os jovens são... É na escola que esses traumas são construídos depois que a criança sai de casa. Primeiro, os pais constroem, de novo, na melhor das intenções. Mas quando o pai fala assim, de novo, você reprovou, aí a criança fala, então isso quer dizer que eu sou burro, quer dizer que eu não sei, quer dizer, né? E a escola, aí tem o social, os outros alunos, aí vira um problema, né? Então, que a gente comece a entender que a escola é um lugar de uau, que oportunidade de aprendizado e não um lugar que a criança queira fugir. Lembra lá do sistema que a gente começou, né? De sobrevivência, aquela coisa de eu quero estar fora desse lugar. Denise, ouvir que a repetição nos faz melhores e que não devemos taxar o não nasci para isso. E sim, vamos melhorando com a repetição. Muito bom, Denise. Se tem alguém que não nasceu para falar em público, fui eu. Pensa num adolescente caipira, daqueles que eu ia para casa com vontade de ir no banheiro, de vergonha de perguntar onde era o banheiro para uma pessoa. Nesse grau, assim, era uma coisa triste. Um dia a gente pode fazer um webinar de contar a minha história triste aqui para vocês. Tragam lenço, que a história é muito triste. E vai fazendo, vai melhorando, a gente fala, é legal, isso aqui me dá umas vantagens, ó que bom isso aqui. E aí a gente vai construindo isso. Obrigado, viu, Denise, pelo comentário. Vivi, reforçar os conhecimentos. A dica importante que eu levo é que quem está vendo também faz leitura corporal, mesmo que inconsciente. Show, Vivi, é exatamente isso. A gente tem coisas que a gente simplesmente faz. É igual quando eu pergunto, uma pessoa chega com medo, ela, eu tenho medo de gravar vídeo para o Instagram. Eu falo, como que é esse medo? Difícil uma pessoa que consegue me explicar. Eu falo uma frase sempre, se depressão desse fratura exposta, todo mundo cuidava. Não é? Mas assim, é igual você chegar no médico e falar assim, doutor, eu tô com uma dor. Falo, ótimo, tá no lugar certo, né? Tá com dor, vem no médico, muito bem. Onde é a dor? Dor. Sim, já entendi, mas onde? Essa dor, sabe? Quando a gente tá com, assim, uma dor. É uma dor que eu tenho. Tá, mas você precisa me falar onde é. Então fica um papo de maluco quando é físico. E por que as questões mentais a gente aceita isso? Não saber nomear um sentimento, não saber explicar de onde um sentimento... eu sinto medo, eu só sei disso, só vem. Só bate o coração, a boca seca, só vem. Né? Então, quando a gente começa a tomar consciência disso, né? O Jung dizia muito que enquanto a gente não tiver consciência, nosso inconsciente vai dominar a nossa vida e a gente vai chamar de destino. Eu brigo com as pessoas. Esse destino brincalhão, né? Faz eu brigar com as pessoas, faz eu não conseguir falar em público, faz eu não conseguir resultado. Esse destino danadinho, né? O que a gente pode fazer?
e é o nosso inconsciente trabalhando, porque a gente não para, às vezes, para refletir coisas óbvias. Bruna, gastei todo o meu vocabulário, vou tomar uma água agora, já agradecendo todo mundo novamente, e passo para você contar aquela novidade maravilhosa que a gente tem. Muito obrigada, William. Obrigada a todos que participaram. Gente, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, né, nós vamos disponibilizar para vocês um curso do William, tá? Que vocês podem compartilhar com os alunos, professores, com quem vocês quiserem, para conhecer um pouquinho desse conteúdo de comunicação e neurociência, tá bom? Vou deixar o link aqui no chat para vocês. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada, gente. Passando aqui. Só para fazer um fechamento, Bruna, aquela parte do roteiro que eu pulei durante a apresentação, tem uma aula nesse curso só de roteiro. Inclusive, tem um PDF que você pode imprimir ou ter ele lá ali no seu celular, no seu computador, que você pode preencher os campos. Então, ele vai te fazer perguntas assim, qual o problema que as pessoas que estão te assistindo têm? De onde vem esse problema? O que causa? Então, tem algumas perguntas estratégicas e um campo para responder. Quando você conseguir responder aquelas perguntas, o teu roteiro está pronto, tá? Tem um PDF e uma aula e várias outras aulas que a gente vai falar de todos os assuntos que foram abordados aqui hoje. Isso, muito obrigada, gente. Minha rede aqui, Bruna? Oi? Posso deixar minha rede social aqui? Pode deixar as redes sociais. Então, pode clicar nesse link aqui, que é o instagram.com/william.borghetti. E a Bruna deixou também o outro link. Bruna, talvez, deixa eu ver aqui, que às vezes precisa colocar o HTTPS aqui. Peraí, deixa eu tentar aqui, porque aí acho que fica o link. Eu acho que eu te mandei o link sem essa informação. Vamos tentar aqui. TS, 2 pontos, 2 barras. Vamos ver se vai. Foi. Beleza. Então, gente, o curso está alocado lá na Hotmart. De novo, não tem pegadinha, chegou lá, tem que pagar uma taxinha, nada, é gratuito, tá? Se você já fez algum curso na Hotmart, você entra já com o teu login e senha, normal. Se você ainda não fez um curso na Hotmart, você vai fazer um breve cadastro ali, tá bom? E aí você vai ter acesso a essas 7 aulas. E estou lá no Instagram, terei um enorme prazer em conversar com todo mundo, dar um toque lá que veio através aqui do webinar da QI, e tamo junto. Muito bem, Bruna? Obrigada, gente, pela participação. Até a próxima. Valeu. Bruna, você foi incrível de palestrante. Já quero você na próxima junto. Combinado, William. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.